Sequência ao segundo vídeo, fiéis à palavra. Vamos abordar o tópico agora. Por que Deus permite crianças deficientes? Hã? Por que Deus permite crianças deficientes? Em certo sentido, todos nós que somos pais, temos filhos deficientes. Filhos com deficiência espiritual, com deficiência moral, deficiência física. De acordo com a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Ou seja, todos nós, pela nossa condição de pecadores, todos nós somos pecadores, não conseguimos viver de uma forma que glorifique a Deus. E por isso, evidenciamos, inclui os nossos filhos que já nasceram também pecadores. Por outro lado, há pais que têm filhos que possuem deficiência física. Alguns nascem ou adquirem algum tempo de problemas no corpo físico, ou até mesmo alguns com problemas mental, que resulta uma situação difícil. Mas diante dessa realidade, cabe aqui nós perguntar: por que Deus permite que tenhamos filhos com deficiências físicas? Será que essas crianças nascem como resultado do nosso pecado pessoal? Será que ter filhos deficientes é castigo de Deus aos pecados do pai? Eu abordei lá em cima, mas aqui eu vou esmiuçar melhor. Em primeiro lugar, é preciso dizer, a deficiência moral e espiritual é mais grave que a deficiência física. A deficiência física em si não nos desabilita para sermos aceitos diante de Deus. O nosso Senhor, Deus, jamais rejeita uma pessoa por ser deficiente físico ou feio. Mas a nossa deficiência moral e espiritual, por definição, não nos habilita para nos apresentarmos diante de Deus em aprovação. Por isso a deficiência espiritual e moral é mais grave do que a física. Certo, fiéis à palavra? Sobre a origem da deficiência física em nossos filhos, podemos traçar duas origens. Todas as dificuldades existentes no mundo, isso inclui até a nossa gripe, que pegamos 2 ou 3 vezes por ano, são o resultado do pecado de Adão e Eva, no jardim do Éden. Algum desses males, como por exemplo cirrose hepática, provocada pelo consumo excessivo de bebida alcoólica, é consequência direta de algum pecado pessoal nosso. Mas ter filho deficiente quase nunca é resultado do pecado pessoal de alguém. Então podemos deduzir que os nossos males resultam do pecado presente no mundo desde os nossos pais espirituais, Adão e Eva. E o que resultou indiretamente em muitos problemas em nossas vidas diárias. Quero aqui abordar um tópico à parte, de que há sim, às vezes, culpa dos pais no filho deficiente. Vamos abordar? Droga, cigarro, bebida, doença venérea, sífilis. Isso sim, né, doutora Sidneia, vai interferir na formação do feto no ventre de sua mãe? Sim, pai, você é culpado. Entretanto, essas respostas não são completas em si mesmas. É verdade que uma deficiência do nosso filho possa ser resultante da presença do pecado do mundo. Sim, você pecou. Você foi no prostíbulo, pai. Adquiriu doença venérea. Você pecou. E seu filho pagou por isso. É verdade. Uma deficiência dos nossos filhos pode ser resultante do pecado, sim.
do mundo, desde os primórdios da humanidade, mas é também verdade que Deus poderia ter evitado. Deus te dá livre-arbítrio, mandou você pecar, e ser a causa do seu filho deficiente. Pelo menos em nossa família, esse efeito negativo do pecado pode nos atingir, sim. Existem ao nosso redor muitos pais que são mais pecadores do que nunca. No entanto, não tem filhos portadores de necessidades especiais. Depende do pecado que você fez. Você pode ter pecado que não atingiu o seu filho que estava se formando no ventre. Certo? Se você pecou, por exemplo, roubou, não vai interferir, seu filho vai nascer perfeito. Ok? Copiaram fiéis à palavra. Razão para termos filhos com algum grau ou natureza de deficiência física, no entanto, é mais profundo que apenas ser consequência direta ou indireta do pecado. Vale aqui abordar que eu falei que se você roubou, seu filho não vai ficar deficiente do corpo. Mas se ele souber que você é ladrão, ele vai ficar deficiente da alma. Copiaram fiéis à palavra. Nós temos uma explicação bem abrangente no Evangelho de João, capítulo 9. Esse texto nos diz que Jesus e os discípulos encontraram aquele homem cego de nascença, que eu abordei lá em cima, e que Jesus disse, naquele caso daquele cego, nem o homem pecou, nem os pais deles pecaram. Certo? Quero aqui abordar essa deixa e dizer que a sífilis pode provocar uma cegueira. Né, doutora Sidneia? Então é muito complexo, fiéis à palavra, sobre esse assunto. Nossos filhos deficientes físico nascem assim para expressar a vida deles e a glória de Deus seja manifesta por meio da obra que Ele mesmo faz em nossos filhos. Ele é dono do corpo, da alma e do espírito. O ensino de Jesus no texto de João está em consonância com um ou outro artigo, texto do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 9. No contexto desse texto, o israelita Moisés recebe uma ordem de Deus para que ele seja o líder, libertador do povo de Israel, que era escravo do Egito, ao ouvir o chamado do Senhor. Moisés apresenta uma desculpa. Eu sou pesado de boca e pesado de língua, ou seja, Moisés está afirmando que é ruim da oratória, e possivelmente fosse gago até, inabilitando liderar o povo para sair do Egito. Deus então refuta a desculpa de Moisés, dizendo: quem fez a boca do homem, quem fez o mudo, ou o surdo, ou vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Sim. A resposta de Deus para Moisés tem pelo menos duas grandes verdades paralelas e complementares. Deus fez a pessoa que fala e a que vê. Deus fez a pessoa que não fala e que não vê. Ou seja, o Criador fez tanto o ouvinte quanto o surdo, tanto o que vê quanto o cego. Ambos são frutos da vontade soberana e universal de Deus. Mas tem casos que eu acabei de abordar, do que os pais que pecaram provocaram a deficiência do filho. Esse fato, no entanto, não é fácil de aceitar. Nós cremos em Deus, é verdade, mas queremos crer num Deus manipulável pelas nossas intenções e desejos. Nós não gostamos e nem estamos dispostos a entender a existência de um Deus soberano, um Deus que pode fazer o que quer. Ele é dono da vida e da morte, que pode fazer uma pessoa que anda e outra que não anda, pode curar qualquer tipo de doença, deficiência, uma pessoa que vê e a outra que não vê, o cego, o que anda, o que não anda, o paralítico. No Salmo 139, verso 13 e 14, o salmista louva a Deus pelo modo como foi gerado no seio materno, pois tu me formaste no meu interior,
tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas mãos são admiráveis. A pergunta que podemos fazer diante desse texto é o seguinte: será que as pessoas com deficiência física também não foram formadas maravilhosamente no seio materno? Será que elas também não são o milagre de Deus? Assim como o salmista deu graças pela formação intrauterina dele, será que a mesma ação de graça não deve ser dada pela concepção de uma criança excepcional? Diante desses ensinos bíblicos fiéis à palavra, podemos nos assegurar de uma verdade: nossos filhos com deficiência física são obra das mãos soberanas de Deus. Lembrando que existem doenças congênitas, não provocadas pela vontade de Deus soberana. Já citei o exemplo lá em cima: os pecados do homem, como qualquer outra pessoa o é. A razão deles nascerem deficientes físicos não é pecado deles. Às vezes pode ser pecado dos pais, mas a razão principal é glorificar a Deus. Mas cabe aqui uma pergunta: como nossos filhos deficientes podem existir para a glória de Deus? Não seria melhor que eles fossem perfeitos em termos físicos para glorificar a Deus? Nós podemos até pensar assim, fiéis à palavra, mas não é assim que o nosso Criador pensa. Lembre-se que eu abordei aqui nessa pregação que Deus se manifesta através de uma deficiência, a sua obra. Uma pessoa com deficiência física glorifica a Deus quando, apesar da deficiência dela, ela ainda é grata ao Senhor pela vida. Deus é glorificado numa pessoa com deficiência física quando, a despeito das limitações, ela consegue estudar e trabalhar. Deus é glorificado nos pais de uma criança excepcional, quando a alegria da paternidade é maior que qualquer decepção que possamos ter ao ter um filho com limitações físicas, por mais sérias que essas limitações forem. Lembro-me de um testemunho fiéis à palavra que eu vi numa igreja. O missionário mexicano Francisco, que mora no Texas, teve um filho com deficiência física tão séria que o menino passou a precisar de assistência médica 24 horas. Olha! Mas o pastor decidiu que Deus seria glorificado também nesse filho, com problemas graves de saúde. Eu e minha esposa decidimos que a tristeza jamais iria encontrar abrigo permanente em nossos corações. Ao invés disso, decidimos ser constantemente gratos a Deus por ter um filho como presente do Senhor para nossas vidas, disse o missionário no testemunho que deu. Porque nossos filhos nascem, então, com deficiência, fiéis à palavra. Porque é da vontade de Deus que assim ou seja. Essa lição que pode ser difícil de digerir. Quem deseja ter um filho excepcional, um filho deficiente, mas é o que a Bíblia nos ensina. O nosso Pai é dono da vida e da morte, é dono do seu corpo, do seu ser, do seu espírito, de sua alma. Todos os problemas no mundo são provindos da presença do pecado na humanidade. Mas como esses problemas são distribuídos entre nós, é um mistério, pois nem todos recebem a mesma dose de problemas, e Deus tem o poder para impedir se recebêssemos uma dose pesada de adversidade. Pois a presença do pecado no mundo não anula o poder divino, nem anula o fato de Deus ser Deus. Mas ao recebermos uma adversidade, aquela adversidade se faz presença em nós pela permissão ativa de Deus. A partir do momento que temos um filho com deficiência, fiéis à palavra, aquela paternidade ou maternidade se torna um plano de Deus para as nossas vidas. Deus poderia evitar que tenhamos filhos deficientes, mas quando Ele decidiu não impedir a má formação física dos nossos filhos, então a escolha de Deus se torna a vontade dEle.
para as nossas vidas e devemos agradecê-lo e glorificá-lo. E por estar cumprindo a vontade dele em nós. Ele nos manda, ele nos dá vida, ele nos dá morte. É isso que significa ser servo do Senhor, se resignar com a obra de Deus. Temos que aceitar a vontade dele para a vida. Lutar contra a vontade de Deus é inútil. Ao contrário, temos que nos alegrar em Deus, ver o nome dele sendo glorificado em nossos filhos. Mesmo os filhos deficientes físicos, temos que honrá-los, temos que ajudá-los. Quando nós não agimos assim, estamos expressando que temos uma deficiência também espiritual, profunda, e que demonstrarmos que estamos em pior condições que nossos filhos com deficiência. Devemos nos alegrar com nossos filhos com deficiência física. Filhos com deficiência espiritual, moral, podem trazer certos desgostos para a vida de seus pais, que os filhos com deficiência física não trariam. Estamos pecando contra Deus e contra os nossos filhos quando não alegramos com a vida deles, não nos alegramos com a vida deles, que são um presente de Deus para nós. Muitos pais e filhos com deficiência física têm vivido a alegria da paternidade como quaisquer outros pais, e temos que aprender a trilhar esse caminho de alegria também. Por isso, aprenda a se regozijar em Deus e louvá-lo pelo filho deficiente que ele te deu. E também alegre-se na companhia do filho que Deus te deu, porque atrás de uma deficiência vem uma grande obra. Certo, fiéis à palavra? Vamos ver agora, então, a deficiência sob a ótica da Bíblia. O texto bíblico escandaloso sobre deficiente físico, em Lucas capítulo 21, verso 18, em que proíbe a pessoa com deficiência ter atuação direta no culto divino, esse princípio, porém, não volta em nenhuma passagem, primeiro ou segundo Testamento, nem mesmo os textos pelos quais a gente tem visto na Bíblia sobre a deficiência e o temor de Deus. Quando falo em deficiência física, no Novo Testamento, existe um respeito total, dignidade da pessoa com qualquer deficiência. E ligo o respeito e a dignidade do deficiente à ideia de temor de Deus, nosso Senhor, como o mais fraco, como qualquer seja a limitação, não incute medo ou temor ou respeito. Deve-se temer a Deus, que está ao lado e o defende, já que ele não tem como fazê-lo. Então, fiéis à palavra, Deus é responsável por nascer crianças deficientes? Eis a pergunta desse pregador. A Bíblia é repleta de passagens que falam do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal ponto que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jó capítulo 3, verso 16. Paulo disse, essa é a prova de amor de Deus por nós, porque, ainda que éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, verso 8. Será que pode haver mais prova de amor por nós? Diante de tudo isso, não há como alguém pensar que Deus possa ser responsável por uma criança nascer com deficiência. Então, de onde vem esse mal? Infiéis à palavra. Deus é suficientemente bom para tirar do próprio mal o bem?
A resposta para o problema do mal e do sofrimento, a existência do mal não se deve à falta do poder da bondade de Deus. Ao contrário, ele só permite o mal porque é suficientemente poderoso e bom para tirar do próprio mal o bem. Deus é perfeito, não pode ser a causa do mal. Logo, essa é a própria criatura que pode falhar, já que não é perfeita como seu Criador. Só Deus é infalível, isento de imperfeições. Na verdade, o mal ensina a filosofia e a carência do bem. Por exemplo, a doença é a carência do estado de saúde, e a ignorância é a carência do saber, e assim por diante. Por outro lado, o mal pode ser também o uso errado, mal de coisas boas. Uma faca é boa na mão de uma cozinheira, mas na mão de um bandido, até mesmo a droga é boa na mão de um anestesista. Depende aonde se destina. Deus permite que as criaturas vivam conforme a natureza de cada um. Permite, pois, as falhas respectivas. Assim, o sofrimento é, de certa forma, inerente à criatura. Mas por que Deus permite o sofrimento? Ele é amor, onipotência, poderia evitá-lo. Lembre-se que lá para trás eu falei que às vezes atrás de uma deficiência vem uma grande obra. Para que o homem fosse grande, digno e nobre, Deus o fez livre, inteligente, dotado de mãos maravilhosas, sensibilidade, vontade, inteligência, sabedoria, memória, que nem as pedras, árvores e outros animais receberam. O animal é irracional, o homem é animal racional. A liberdade é o toque maior da nossa semelhança com Deus. Ele teve que correr o risco de nos fazer livres para que fôssemos dignos, mesmo sabendo que a criatura poderia lhe voltar as costas. A criatura somos nós, né, fiéis à palavra. Deus não poderia impedir o homem de lhe dizer não, senão tiraria dele a liberdade e ele seria apenas um robô. Deus não quis isso, mas ele nos deu também a inteligência como uma luz para guiar nossos passos, e nos deu a vontade para permanecer no bem e evitar o mal. Ele quis fazer a criatura humana livre, como ele criou de maneira possível a sua imagem. É a liberdade que nos diferencia dos animais. Somos racionais, os animais são irracionais. Podemos escolher espontaneamente o rumo de nossas vidas e o teor de nossas ações, e nisso podemos errar, cometendo graves danos, especialmente quando usamos mal a nossa liberdade, o livre-arbítrio, a inteligência, desobedecendo ao Todo-Poderoso. É Deus que nos sustenta e nos mantém vivos, mas Ele não tira a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de escolhas. Do contrário, não haveria merecimento nem culpa de nossa parte. Não haveria dignidade no homem. Então, por isso, ele não quer, mas permite a morte e o sofrimento no mundo. Aqui está o nó da questão. Deus respeitou e respeita a liberdade da criatura que ele diz não. Embora possa obrigá-la a dizer sim, o que evitaria sofrimento, mas isso destruiria a grandeza do homem, que consiste em sua liberdade de opção. Deus não é paternalista, Ele é Pai. Ele nos ama. Depois de dar ao homem todas essas faculdades maravilhosas, Deus lhe deu o mundo em suas mãos, para cuidar dele como jardineiro. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. Gênesis capítulo 2, verso 15. Se o homem não cuida bem desse mundo, se não ama os irmãos, se não obedece às leis divinas, então dá origem à dor. E isso não é culpa de Deus,
Daí surge o pecado e o mal moral, que gera também o mal físico. O salário do pecado é a morte, fiéis à palavra. Romanos capítulo 6, verso 23. Por isso Jesus foi até a cruz para tirar o pecado do mundo. Jó capítulo 1, verso 29. A causa de todo sofrimento é a morte. Deus não é paternalista, não. Ele é pai. Ou seja, ele não fica passando a mão por cima da sua cabeça. Isso chama-se pai paternalista. Meu filho, hein? Sabe tudo. Só dá razão nos erros também. Consertando os seus estragos como faziam muitos pais. O Senhor deixa que o homem sofra as consequências do seu erro. Essa é a lei da justiça. E quem erra deve arcar com as consequências. Os nossos erros geram sofrimento para os nossos descendentes também. Os filhos não herdam o pecado dos pais, mas podem sofrer por causa desses pecados, na convivência da família. Eu sofro não só por causa dos meus pecados, mas também por causa dos pecados dos homens e de todos os tempos e lugares, especialmente daqueles que estão mais ligados a mim, parente, amigo. A humanidade é solidária. É lógico que os vícios, fiéis à palavra, de um pai, faz sofrer os filhos e a família. Aquele que chega em casa bêbado e quebra tudo, e bate na família, na mulher, e assim por diante. Deus não é culpado, nem deseja isso. A culpa é sua. Que culpa teria Deus se, por exemplo, um pai responsável passasse a noite bebendo e depois sofresse um acidente de carro e morresse dirigindo embriagado? Não é culpa de Deus. Ele provocou isso, ele tem livre-arbítrio. Que culpa tem a criança que está se formando no ventre da mãe? Seu pai passou a noite nas meretrizes e teve uma doença venérea que causou a deficiência de seu filho. O Senhor não desrespeita as leis que Ele mesmo criou. Se você teimar e ligar o seu ventilador em uma tomada 220, quando o manual manda você ligar em 110, é claro que você vai queimar o motor do ventilador. Que culpa tem Deus da tua incapacidade? O mesmo se Deus se dá, o mesmo se deu e se dá com o mundo e com o homem. Tem um homem que fez muito projetista, que fez um mundo belo, organizado, harmonioso, mas não respeitou o seu catálogo, então destruiu a sua beleza, a obra, e gerou sofrimento. Quando vimos o que é preciso aceitar a vontade de Deus, diante do sofrimento e da morte, não quer dizer que foi Deus quem quis aquele mal, aquela tragédia, doença, etc. Não, Deus não pode querer o mal, mas Ele permite porque não desrespeita a lei que Ele mesmo criou. E de modo especial, o nosso livre-arbítrio, que eu já comentei. Deus respeita a nossa dignidade e semelhança, que somos feitos a Ele. Se Ele ficasse nos livrando de todas as consequências dos nossos pecados, nunca nos tornaríamos filhos maduros. Se Ele, por exemplo, suspendesse a lei da gravidade, quando alguém salta de uma altura para a morte, Ele destruiria o mundo. Como que Ele vai desligar? Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Diz a sabedoria de Salomão, capítulo 1, verso 13. Ora Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Os que pertencem ao demônio prová-lo-ão. Podemos então dizer que é principalmente por causa da sua liberdade que o homem é grande, por isso pode sofrer. Ele é a imagem de Deus, sem ser Deus. Na sua sabedoria e bondade infinita, Deus achou por bem correr o risco de poder nos ver errar e sofrer. Foi o preço da nossa semelhança a Ele.
O Criador poderia estar constantemente vigiando o mundo, de modo que nunca houvesse algum desastre ou sofrimento. Mas esse procedimento seria menos digno de Deus, que deseja dar ao homem a oportunidade de realizar, tornar-se grande com liberdade e nobreza. As crianças inocentes que sofrem porque participam da dignidade humana, como já expliquei, compartilho da sorte da humanidade e da família. Então a criança não sofre para pagar os pecados de uma suposta vida anterior, segundo os espiritistas, não existe isso. Ela sofre porque é solidária com a humanidade e as consequências dos seus erros atinge também, embora inocente. Não é preciso inventar teorias complicadas para explicar o sofrimento e nem mesmo culpar a Deus pelo erro que é nosso. Por exemplo, uma bomba atômica causa infinidade de deformações. É culpa de Deus? Não! É culpa do ser humano. Deus não interfere no sofrimento da criança a todo instante, fazendo milagres para impedir o mal, para não destruir a ordem natural que Ele mesmo criou. Em consequência do pecado, o sofrimento e a morte fazem parte da história de todos os homens, inocentes ou pecadores. A fé ensina que Deus é Pai, pelo sofrimento redentor de Jesus, que morreu na cruz, resgatará todo o sofrimento da criança inocente e fará cada um ressuscitar um dia com Cristo. Não devemos esquecer os primeiros mártires, os apóstolos. São os inocentes que morreram pela mão de Herodes, por exemplo. Temos que lembrar levemente dessas pessoas que morreram tão fiéis à palavra. Quero deixar aqui essa palavra a vocês. Espero que eu tenha transmitido a contento, que vocês tenham entendido o porquê da deficiência. Lembre-se, 2 regrinhas. Uma, atrás de uma deficiência, Deus está fazendo uma grande obra. A segunda regrinha, lembra-se que às vezes você é culpado de seu filho estar deficiente. Já citei lá em cima o porquê. Vamos terminar essa pregação. Senhor Deus, onipotente, eterno, agradeço por ter dado essa oportunidade de eu transmitir as palavras desejadas por vós aos fiéis da palavra que estão ouvindo nesse momento. E espero que tenham acrescentado no seu dia a dia, acrescentado no seu saber, as palavras ditadas por vós nesta palavra. Peço que o sangue de Jesus derramado na cruz remiu nossos pecados, lave o corpo, a alma e o espírito de quem está ouvindo essa palavra. Ordeno nesse momento que expulse os principados e potestades para as profundezas da terra, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Meu ósculo santo, saúdo vocês com meu ósculo santo, em nome de Jesus. Amém?